Olá, sou Eduardo Silva, psicanalista. Também integro o grupo de pesquisas Relapso, que é Religião, Laço Social e Psicanálise. Esse é um grupo interuniversitário ligado à pós-graduação do Instituto de Psicologia da USP, onde desenvolvemos várias linhas de pesquisas no contemporâneo, abordando essa temática. Enfim, está tão presente na sociedade. Também pesquiso na área de psicanálise e meio ambiente, ecologia, sustentabilidade, mas o que eu quero trazer hoje é uma proposta dos encontros de psicanálise ou os encontros da psicanálise, ou seja, os encontros que a psicanálise nos permite ter ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso percurso na análise e na prática clínica. Esse curso, né, se é que se pode chamar de curso, ou essa proposta, né, talvez ela difira exatamente da questão dos cursos, né, porque ela tem um formato individual de encontro, e não necessariamente também formatos do tipo mentoria, né? É mais uma troca, a possibilidade de uma troca a partir da experiência clínica, mas também a partir da pesquisa acadêmica, né? Vou trazer aqui um exemplo que lança luz sobre isso. Há uma questão hoje candente na nossa sociedade e também na clínica, que é a questão racial, ou seja, a questão do preconceito, a questão do negro na nossa sociedade, e com isso, né, esse tema é um tema que não pode nos escapar. Uso aqui como uma referência que vai aparecer em um dos nossos encontros, a queridíssima psicanalista Isildinha, que tem um trabalho fantástico quando ela escreve um texto chamado A Cor do Inconsciente, que inclusive na época não pôde ser publicado com esse título, uma forma, né, velada assim de censura. E com o passar do tempo, com a evolução desse tema, né, com o amadurecimento dessas questões, não sem resistências dentro do círculo psicanalítico, inclusive, hoje ela consegue falar com mais potência ainda aquilo que ela já vinha falando há anos, sobre a questão do sofrimento da população negra no nosso país. Isso é apenas um exemplo. Tem várias outras questões que vão passar por esses 12 encontros. E eu comentei que parte dessa situação de uma certa necessidade de falarmos mais sobre certos temas do contemporâneo e sobre, inclusive, as questões que nos atravessam na clínica, elas advêm um pouco de um processo de formação que talvez, exatamente pela questão da pandemia, talvez pela proposta como surge, né, a formação em psicanálise, não necessariamente a partir do desejo de fazer uma análise, de ser analisado, mas como surgiu em vários slogans, né, como mudança de carreira, enfim, mudança de vida, subvertendo um pouco aquilo que aparece nas origens, né, da psicanálise, ou seja, eu passo por um processo de análise, a partir dessa experiência tenho o desejo de me tornar analista, e o que eu vi na prática, inclusive lecionando em cursos de formação, foi exatamente uma a subversão desse processo, onde as pessoas quase que faziam análise porque elas eram obrigadas a fazer, mas não se sentiam na necessidade, até que em um determinado momento se dava conta, ou não, de que de fato, sem a análise, é impossível tornar-se um analista. Mas isso não é uma questão totalmente, eu diria assim, assimilada ou assumida, né? Muitas pessoas acham que porque fizeram um curso, enfim, fizeram certos ritos, né, de passagem, elas então se autorizam a prática clínica. Isso é uma questão muito controversa, tem pontos assim a serem esclarecidos,
Mas a proposta dos 12 encontros é exatamente fazermos uma análise da nossa própria trajetória, perceber em que momento nós estamos, perceber quais são as lacunas que eventualmente existem na nossa formação, lembrando que a formação ela é continuada. Então, quando eu falo de lacuna, isso não significa assim que é um defeito, que for mal formação, né, uma má formação. Não, só significa dizer que, bom, temos ainda muito que aprender, cada um de nós, né? Todos nós aprendemos, inclusive diariamente na nossa clínica. Mas é importante que a troca aconteça, por quê? Porque a prática clínica em si, ela já é tanto quanto solitária, né? Mas lidarmos com as nossas questões, com os impasses e com os temas do contemporâneo, não precisa ser uma tarefa solitária, pode ser uma tarefa feita em conjunto, né? No mínimo em pares ou pertencendo a grupos, participando de rodas de conversa, enfim, grupos de discussão de casos clínicos, tem uma infinidade de possibilidades. Aquilo que eu estou propondo, caso você tenha interesse, é promover ao longo desse ano de 2026 12 encontros para tratarmos dos temas diversos que tangenciam a clínica, né? Desde os fundamentos da clínica, a questão da neutralidade, transferência, contra-transferência, a questão da racialidade que eu já citei, os impasses que nós temos diante da psicanálise política, enfim, temas do contemporâneo, temas que estão aparecendo e os temas, claro, não deixam de ter também as suas origens mais originais, né? Ou seja, os conflitos familiares, as relações amorosas, crises no trabalho, enfim, questões que envolvem, por exemplo, saúde mental, né? Ou o aumento da depressão, da ansiedade. Tem muitas questões, né? Podemos falar sobre hiperdiagnósticos, por exemplo, no caso de transtorno do espectro autista ou de transtorno de déficit de hiperatividade e atenção. Tem muita coisa assim hoje nesse nosso universo psicanalítico e que precisa de um olhar, precisa de uma crítica, precisa de uma revisão, precisa de um questionamento, enfim, momentos em que esses encontros vão poder permitir trocas e certas provocações que podem nos levar a um crescimento pessoal, clínico, enfim. Quando eu digo crescimento pessoal e clínico, não estou falando de aumento de pacientes, enfim, nada disso, né? Estou falando a respeito da qualidade do nosso trabalho enquanto psicanalistas, né? Sustentando a nossa posição de analistas. Enfim, se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail de contato e aí eu posso fazer um encontro com você e te passar todos os detalhes de como esses encontros podem acontecer, sejam eles mensais, semanais, quinzenais, enfim, de acordo com a disponibilidade da agenda de cada um. Fica aqui o convite para os encontros de psicanálise ou os encontros da psicanálise que nos permitem crescer.